Na Bíblia tem profecias. E as profecias, o profeta era chamado às vezes para denunciar um rei. Como, por exemplo, o profeta Samuel, que chegou lá e denunciou Saul, o rei de Israel. O profeta colocava o dedo na cara do rei e falava, você está errado. O profeta às vezes revelava uma coisa que estava acontecendo aí. Só que por volta do 7º século a.C., aproximadamente, 7º século, final do 8º, início do século 7º a.C., começou a haver um desdobramento da profecia clássica, uma modificação. Essa modificação foram o surgimento de trechos e depois livros, como o livro de Daniel, de profecias que eram apocalípticas e não eram mais clássicas. Qual a diferença de uma para outra? Eu vou dar um exemplo. A profecia clássica começa geralmente com uma expressão, assim diz o Senhor. A profecia apocalíptica, ela começa assim, eu vi e ouvi. A profecia clássica é uma denúncia, na maior parte das vezes, presente. É o profeta que chega até o rei e fala, rei, você está em adultério. Como João Batista chegou para Herodes e falou, você está em adultério, você está pegando a esposa do seu irmão. É uma profecia clássica, eu estou te denunciando uma coisa de agora. O Apocalipse, ele fala mais de coisas que vão acontecer no futuro, ou dali até o futuro. A profecia clássica, ela é direta. A apocalíptica, ela é codificada. Fala através de parábolas. A profecia clássica geralmente é escrita em prosa. A apocalíptica é escrita em poesia. E por que essa profecia apocalíptica se tornou necessária, diferente da clássica? Porque você tinha reinos que estavam dominando Israel. Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. E eles agora tinham que denunciar poderes opressores de maneira camuflada. Como eram as músicas do Brasil na época da ditadura. Que tinha que falar nas entrelinhas, né? Do governo, sem o governo perceber. Então, por exemplo, afasta pai, de mim, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. A gente pensa que está falando do Jesus lá no... Não, o autor foi muito perspicaz, porque ali, na verdade, ele não está falando de Jesus... com o cálice, cálice shut up, é o verbo, é o imperativo. Você está proibido de falar. Proibido de falar. Então, apocalíptica era mais ou menos isso aí. Esse nome apocalíptica é um nome que Frederick Luke, que é um autor alemão, que deu esse nome para esse tipo de literatura. Então já aprendemos que é um desdobramento da profecia clássica que surgiu desse modo. E o último livro da Bíblia, o livro do apóstolo João, Deus inspirou a João a escrever em forma de Apocalipse. E o que eu vou fazer aqui agora? Nós vamos dividir todo o Apocalipse de maneira que o pessoal vai entender todinho em um bate-papo. Tá bom? Deixa eu ver como é que a gente pode começar aqui. Eu acho que a gente pode começar primeiro falando das interpretações que tem do Apocalipse. Tem pelo menos 4 maneiras de entender o Apocalipse. A primeira maneira é a que a gente chama de preterista. Preterista, pretério, passado. Os teólogos que interpretam o Apocalipse de maneira preterista acham que as profecias do Apocalipse se cumpriram todas no primeiro século. Não tem nada de futuro. Para acontecer. Tem muitos teólogos católicos, por exemplo, que são preteristas. Muitos falando deles. do Império Romano, estava falando... Exatamente. A besta do Apocalipse adianta quem era Nero. Acabou. Não tem nada de futuro, é ridículo. Então esse é o preterista. O oposto do preterista? Futurista. É aquele que pensa que o Apocalipse é em 90% questões futuras, o futuro escatológico, é o fim dos tempos, aquela coisa toda, não tem nada durante a história. Existe um terceiro grupo, eu faço parte dele, que é o grupo historicista. Ele acha que o Apocalipse vai se cumprindo aos poucos ao longo da história humana, desde a época de Jesus até o fim dos tempos. E que a gente está nesse percurso. A gente está nesse percurso. Entendi. E o último grupo é o grupo idealista, aquele que ele é atemporal. Ele acha que o Apocalipse é apenas uma grande parábola. Tudo são símbolos para ter um entendimento sobre outras coisas. Exatamente. Terrenas. Então, por exemplo, se o Apocalipse está denunciando a besta como um poder opressor, eu posso usar aquela mesma pregação para denunciar, sei lá, o ataque de um país sobre o outro. Eu posso usar aquilo ali para denunciar a opressão do capitalismo. Entendi. Eu posso usar para qualquer coisa. O que importa é a mensagem daquilo. Então vamos recapitular aqui as 4. Então, preterista, passado. Futurista, joga tudo pro futuro. Historicista, ao longo da história. E o idealista não tem história.
Que legal, você entendeu a besta do Apocalipse como sendo sua sogra? Parabéns pra você. Você entendeu? Então, quer dizer, cada um entenda como quiser. Agora que a gente já entendeu essas formas, eu vou dar para vocês uma colinha de como a gente pode interpretar o Apocalipse. Existem algumas maneiras. Primeiro, quando o próprio Apocalipse dá a interpretação do símbolo dele. Vou dar um exemplo. Aqui em Apocalipse capítulo 11, aí o Vilela vai me ajudando aqui na leitura dos textos aqui, viu, Vilela? Capítulo 11. Na verdade, o capítulo 17. Tá. Apocalipse. Essa Bíblia, como está novinha, as páginas estão demorando um pouquinho a passar a minha mulher aqui. montada na besta. A mulher montada na besta. Olha o que diz aqui, por exemplo. Olha aqui, por exemplo, o verso 15. Essa mulher montada na besta, ela estava montada sobre muitas águas. O próprio anjo vai explicar o que são as águas. 17, verso 15. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então pronto, o próprio Apocalipse já falou o que são aquelas águas ali. Multidões, povos, nações e línguas. Então não adianta falar que aquelas águas ali são a internet, que aquelas águas ali são a Praia de Ramos no Rio de Janeiro. O Apocalipse já falou o que é. A segunda maneira que eu tenho de entender o Apocalipse é olhando o resto da Bíblia. Por exemplo, quando o Apocalipse dá um símbolo, o que aquilo simboliza no resto da Bíblia? E a terceira maneira que eu tenho de interpretar, de decodificar o Apocalipse, é olhando o contexto histórico da época. Tá certo? O que os cristãos daquele tempo entendiam por aquilo? Porque vamos supor, se alguém vivesse daqui a 2000 anos e pegasse o nosso bate-papo aqui, ele ia ficar sem entender quando a gente falasse aqui, por exemplo, sei lá, olha, o pessoal aí da Bolsa de Valores tá achando que a coisa tá ficando preta. O que é isso? O pessoal da Bolsa de Valores. O que é Bolsa de Valores? Não existe mais. Não existe mais, ele não faz a coisa ficando preta. Por que preta? O que quer dizer isso e tal? Você tá entendendo? Então, quer dizer, nós usamos expressões idiomáticas, algumas que alguns até acham politicamente incorretas, né? Não pode falar que a coisa tá preta. Então, o que significa? Então é bom a gente mergulhar no contexto para entender as gírias, até piada. Se você que é um humorista, você sabe disso. Aquela piada... Tem piada que você contava, talvez, que só fazia sentido naquele contexto político específico. Verdade. Você contar a mesma piada hoje, o que quer dizer com isso? Então, entender o Apocalipse dentro do contexto. E a terceira e última coisa, para a gente agora fechar e começar a entrar no livro mesmo, é como o Apocalipse está estruturado. A maneira como a gente tem de contar a história é diferente da maneira do mundo oriental. Eles não tinham o privilégio que nós temos hoje de ter livro à vontade. Abre aí e lê. Não existia isso. Eram poucos livros. Pouquíssimas pessoas tinham acesso à leitura. Quer um exemplo? Olha o que diz aqui Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Pode ler para mim, por favor. Olha que interessante isso aí. Eu ia pedir ajuda para você ler, porque tá você difícil. Tá difícil ler? Tá difícil. Tá muito eu tô sem óculos. Então eu vou ler, não tem problema. Pode ler. Preciso deixar meu óculos aqui, viu, Tuti? Tá difícil. Da última vez eu passei aperto aqui que eu tava sem lente. Eu não sei se você lembra, eu ficava te pedindo pra ler. Putz, eu vou colocar lente também, porque eu não gosto de óculos de grau. Ó, o doutor Rodrigo Gondim lá de Belo Horizonte, obrigado, viu? Sua lente tá me salvando aqui, ó. Bom, Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. Por que a Bíblia fala bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem? Quer dizer que só um tinha o livro na mão. O resto coisa... Isso antes da imprensa, né? Exato, muito antes. A imprensa Gutenberg vem bem depois disso, século XV. Tinha os copistas antes, Os copistas, tudo à mão. E para copiar um livro era caríssimo. É como ter um carro. O Nome da Rosa, você assistiu? Sim, de Humberto Eco. Li o livro, inclusive. Não é que o pessoal ficava lá copiando. Exato, copiando e tal. Agora, vamos entender isso aqui. Já que você só tem uma pessoa para ler e a maior parte para ficar escutando, significa que as pessoas não tinham acesso à leitura como nós temos hoje. Então os livros obrigatoriamente tinham que vir em códigos que facilitavam a memorização. Eu tinha que facilitar. Como é que você vai decorar? Então a maneira que eles faziam para decorar era colocando em forma de acróstico, poesia, quiasmo. Poesia é uma coisa maravilhosa para ajudar a decorar as coisas. Porque tem rima, né? Nossa, aqueles jingles da infância que a gente lembra até hoje. Pô. Lembra até hoje. Agora é ó. Não, qual que é? Agora. Não. Na hora de.
Ó, não foi bom. Peraí, corta aí. Deixa eu lembrar aqui que me deu um... Na hora de tomar... já lembrei. Na hora de tomar café, é café concreto. Eu cantava a versão errada, que era café seleto. Esse elétrico. Que a mamãe prepara, xingando os vizinhos. Essa é a versão que eu... Mas você decorou. É. Nossa. Aquela outra também, ducha corona, banho de alegria no mundo de água quente. Como é que a gente decora essas coisas? Não caiu na prova, você nunca ficou memorizando. Tem uma melodia, né? Tem uma melodia, tem uma maneira... Por isso que muitos salmos, muitas partes da Bíblia eram cantadas na hora de recitar. E tem coisa também de poemas, que, por exemplo, expressão idiomática, porque você aprende um ditado popular, né? Porque virou rima. Então, eles faziam isso também, só que não era necessariamente a rima. Eles faziam os livros e muitas coisas escritas em forma de quiasmo. O que é quiasmo? Que palavrão é esse, Rodrigo? Não, vou explicar o que é quiasmo. Vamos supor que eu vou contar a história de uma menina que conheceu um rapaz e namoraram. Eu vou dizer assim, olha, Maria encontrou João. Eles se amaram e casaram, pois o amor estava com eles desde que se encontraram. Maria encontrou João desde que se encontraram. E se amaram, pois o amor estava neles. E se casaram. O que eu fiz aqui? Você viu que a mesma temática da primeira linha, eu repeti na última. Entendi. A mesma temática da segunda linha, eu repeti na penúltima. E o centro dessa história é que os dois se casaram. Como o povo só contava as histórias assim, ficava mais fácil de entender. Eu contaria a história da Maria e do João diferente. Falei assim, ó, a Maria viu o João, eles se gostaram e se casaram. E viveram felizes para sempre, ponto. No Oriente Médio Antigo não ia funcionar assim. Vamos repetir para ficar bem claro para a galera, como é que seria? Maria e João se encontraram. Eles se amaram e se casaram, pois o amor estava neles desde que se encontraram. Entendi. Percebeu? Então você vê que tem um paralelismo, uma métrica ali. O Apocalipse também tem uma métrica. Se você olhar bem em casa, é que eu vou ajudar, porque o Vilela está com dificuldade de ler na Bíblia dele lá, mas o Apocalipse capítulo 1, ele vai falando, e o 1 e 2, ele conta 7 cartas que são enviadas a 7 igrejas. E cada uma dessas cartas termina com uma promessa de que o vencedor vai estar na nova Jerusalém que vem do céu. Vou dar exemplos aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz assim: o vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, verso 11: o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo, deixa eu pegar mais um aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 27: com cetro de ferro governará as nações, assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, lhe darei a estrela da manhã. Está falando todas as promessas sobre o céu. Quando você vai para o último capítulo do Apocalipse, ele repete todas aquelas promessas em Apocalipse capítulo 21. É mesmo? A mesma coisa. Vi descer do céu a nova Jerusalém, da parte de Deus, no meio da praça tem a árvore da vida. Aí quando você vai para o capítulo 7, fala dos 144 mil que nós vamos estudar. Você vai para o capítulo 14, tem os 144 mil. Então, ele tem todo as mesmas coisas que você tem do capítulo 12 para trás, você tem do capítulo 12 até o 22. O capítulo 12 é o centro do Apocalipse. E tem, não sei se sai muito do assunto, mas 144 mil tem também relacionado aos judeus, né? Tem aqui, nós vamos chegar nele aqui. É um número... importante, importante. Né? Por que 144? Nós vamos chegar nisso aqui. Tá bom. Então, entenderam que o Apocalipse está nessa forma. Então, não se assustem de profecias que estão do capítulo 1 ao 12 se repetirem do 12 em diante, porque ele está nessa forma de quiasmo. Agora, ele começa então, Deus falando com João assim, João, o que você vê, escreve para as igrejas que estão na Ásia Menor. E Deus fala com João o seguinte, você vai escrever... Ásia Menor, região da Turquia... Turquia e Grécia, hoje. E aqui diz assim, olha, capítulo 1, verso 19. Escreve, pois, as coisas que você viu, passado, as que são, presente, e as que hão de acontecer depois dessas. Por isso que eu tenho uma visão do Apocalipse historicista. Claro, não faz sentido achar que tudo já passou, né? Exatamente, mas eu tenho que ser honesto com você que há teólogos que são preteristas, tem gente que é futurista, tem gente que é idealista. E se baseia também na Bíblia. Exatamente, mas tem várias passagens, eu só li essa aqui, que ele fala que são coisas que passaram, que estão sendo e que vão acontecer.